Nós estamos para viver o melhor ano das nossas vidas, os nossos negócios vão prosperar muito e nessa aula eu quero te mostrar por que Deus tem um plano perfeito para te fazer avançar nesse ano e prosperar a sua empresa de forma muito rápida. Afinal de contas, nós estamos entrando no ano da aceleração e eu vou te explicar tudo o que vai acontecer ao longo dos próximos meses e o como você vai prosperar com o seu negócio. Vem comigo. Veja o que diz Amós, capítulo 9, verso 13. Preste bastante atenção. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra seguirá logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança as sementes. Os montes destilarão mostos, e todos os outeiros se derreterão. Imagine uma plantação em que, à medida que a pessoa vai plantando, já vem outra atrás colhendo. Isso é aceleração. O Senhor está dizendo que nós viveremos esse tempo, nós viveremos isso nos nossos negócios se, de verdade, nós confiarmos e aplicarmos os princípios que nessa aula eu vou te mostrar, porque eu tenho certeza que aplicando esses princípios você vai prosperar muito na sua empresa. Mas antes de eu te falar dos princípios que você precisa aplicar na sua empresa para que você possa viver o ano da aceleração, eu preciso te mostrar o do porquê que Deus quer acelerar o seu negócio. Existe um motivo para Deus acelerar a sua empresa. E muitas vezes nós queremos chegar ao fim de todas as coisas, entender o que fazer, mas se não entendermos o porquê daquilo que faremos, nós não entenderemos de fato o que estamos fazendo. E eu quero ir profundo nessa aula com você. Existem 5 motivos que eu separei aqui que certamente são motivos que se alinham com a vontade de Deus para acelerar a sua vida, acelerar os seus negócios. Ele tem planos, né? E ele quer cumprir esses planos e ele quer acelerar isso. Pense, já não é de hoje que você deve ter ouvido falar que Deus ele está voltando, Jesus está voltando, e tenho certeza que à medida que o tempo vai passando, está mais próximo ainda a volta do Senhor. Então, ele quer cumprir os planos dele no tempo certo e para isso ele precisa acelerar todas as coisas. E eu vou te explicar por que você faz parte dessa aceleração e por que a sua empresa é tão importante para Deus e por que ele quer que você acelere e que você prospere. Preste atenção. Deus, ele precisa manifestar a sua glória. Então, a sua empresa, aquilo que ele colocou na sua mão, precisa refletir a glória de Deus. Tudo que Deus coloca as mãos, aonde Deus está, precisa prosperar, porque Deus é um Deus de prosperidade. Deus é um Deus que aonde toca vira prosperidade. Então, se ele está na sua empresa, ele precisa manifestar a glória dele e ele vai manifestar essa glória através da prosperidade que a sua empresa revelará. Terceiro ponto, para restaurar o que foi perdido. Não sei você, mas muitas pessoas que eu conheço, inclusive a mim, eu sei que tenho promessas incríveis de Deus. Deus tem uma promessa para a sua igreja, para o seu povo de prosperidade. E olha o que diz em Joel 2,25: restituirei-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, o destruidor e o cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Preste atenção, por muito tempo, né, nós temos sofrido muitas vezes com os negócios que não prosperam, que não vão para frente, mesmo tendo promessas de Deus. Né? Existem motivos para que isso acontecesse na sua vida e na minha vida. Mas o ponto é que Deus trouxe uma promessa aqui de que ele vai restituir tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi tirado, tudo aquilo que está sendo difícil para você. Deus promete que não será mais difícil, porque ele vai transformar o tempo da dificuldade em tempo de grande abundância, de grande colheita no seu negócio. Então, ele vai restaurar o tempo perdido. Quarto motivo pelo qual Deus quer acelerar a sua vida nesse ano é para equipar o povo para a sua missão. Olha o que diz Mateus 24,14. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim.
Nós sabemos que o mundo que vivemos hoje já não é de hoje, já faz muito tempo, é um mundo que a gente precisa de dinheiro. Jesus precisou de dinheiro para fazer a obra dele, né? Vinham viúvas, inclusive, várias pessoas vinham trazer dinheiro, inclusive tinha um administrador para isso, que no caso era Judas. Então precisa de dinheiro para fazer com que o evangelho aconteça, para que ele chegue em outros lugares, para que as pessoas sejam abençoadas, para que viagens, enfim, a gente sabe que o mundo ele é movido por dinheiro. E Deus ele precisa equipar o seu povo para que essa missão seja cumprida. E é com dinheiro que nós precisamos fazer isso. Por isso, ele precisa prosperar a sua vida, prosperar o seu negócio, para que você seja a fonte dos recursos necessários que Deus vai precisar para avançar com o evangelho. Nós precisamos comprar vidas, comprar almas. Eu gosto muito de um filme, talvez você já tenha assistido, que é A Lista de Schindler. Nesse filme, você vai ver que ao longo do filme, esse homem chamado Schindler, eu não lembro, acho que é Atlas Schindler, não lembro qual que é o primeiro nome dele, mas o Schindler, ele percebeu que as pessoas estavam indo para o campo de extermínio, e ali ele começa a comprar pessoas para trabalhar na empresa dele, justamente para que essas pessoas não morressem. Acontece que chegou o final da guerra, os judeus foram lá em agradecimento, fizeram um anel para ele, entregaram em forma de gratidão por tudo que ele fez pelo povo. Foram mais de 1.200 pessoas, se eu não me engano, que foram salvas do extermínio por conta dessa atitude do Schindler. E com isso, eles foram homenagear o Schindler e naquele momento foi muito interessante porque ele se curvou diante do povo chorando e dizendo que, poxa, ele poderia ter feito muito mais. Aí ele olhava para o carro e dizia, nossa, esse carro poderia ter comprado mais 5 vidas. Ele tinha um pingente de ouro, ele dizia, nossa, esse aqui poderia ter comprado pelo menos mais uma vida, talvez 2. E ali ele começa copiosamente, desesperado por todo o dinheiro que ele desperdiçou ao longo da guerra e que ele poderia ter salvo muitas outras vidas. E a verdade é, meu amigo e minha amiga, que nós precisamos entender que chegará um dia que nós prestaremos conta a Deus de tudo aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. E se você entender isso, entender que para Deus não há nada mais importante do que vidas, e você se colocar à disposição com tudo aquilo que Ele tem colocado na sua vida, o seu tempo, os seus tesouros, os seus talentos, deixar disponível para Deus, tenha certeza que Ele vai te usar poderosamente para fazer com que o seu evangelho seja espalhado. Então, por isso, você será parte daquele que equipará, ou você será equipado para cumprir essa missão. E o quinto ponto, o quinto motivo pelo qual Deus quer te prosperar é porque Ele é fiel às suas promessas. Olha o que diz 2 Pedro 3,9, diz, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Então, assim, eu não sei você, mas eu tenho muitas promessas do Senhor. E se você não sabe, existem mais de 1.700 promessas de Deus para o seu povo na Bíblia. Então são promessas que servem para a minha vida e para a sua vida. São promessas de prosperidade. E diante dessas promessas, o Senhor será sempre fiel e Ele vai cumprir, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Ele quer cumprir essas promessas na sua vida. Você só precisa estar disposto e disponível para que Ele possa usar a sua vida da maneira que Ele quiser. Agora que você entendeu os 5 motivos pelo qual Deus quer te prosperar, eu quero te mostrar como você vai aplicar, de fato, princípios que vão te fazer avançar, acelerar no ano de 2025, 2026, os próximos meses na sua vida, tá bom? Vem comigo. Passo número 1 para você poder acelerar de acordo com aquilo que Deus tem para sua vida. Preste muita atenção. Alinhe-se com o propósito de Deus. Já falei aqui em outros vídeos, você que me acompanha sabe que, para mim, a coisa mais perfeita que eu posso trazer para você entender aquilo que Deus está fazendo é um relógio, aquele relógio analógico, aquele que é cheio de ponteiros, cheio de engrenagem. Você precisa entender que você faz parte desse relógio. Esse relógio ele precisa que todas as engrenagens funcionem para que aí sim ele entregue aquilo que o seu dono gostaria que ele entregasse, que é poder ver as horas. E quando você
entende que para Deus acelerar a sua vida, você precisa se alinhar ao propósito dele, você primeiro precisa conhecer o propósito dele. Tem muita gente que quer fazer a vontade de Deus, mas não tira um tempo ao longo do dia, ao longo da semana. Eu diria que ao longo do dia eu acho que é mais importante para você fazer uma leitura da palavra, conhecer a palavra de Deus, entender, afinal de contas, a Bíblia é o manual de todo ser humano. Ali você vai encontrar princípios para todas as áreas da sua vida, para a saúde, para a prosperidade, para a longevidade, para, sabe, para ter uma família próspera, para ter sucesso, para não cair em desgraça. Então, ali na Bíblia, a gente vai encontrar o segredo para tudo que a gente precisa, porque ali é o manual do fabricante. Só que a leitura da palavra, ela pode se tornar vazia se você não trouxer com isso a presença do Senhor. Então, para você trazer a presença no momento em que você vai ler a palavra, é através de jejum, oração, meditação, você se conectar com o Senhor, porque aí sim ele vai revelar a palavra dele para o seu coração e vai revelar para você que parte você é dessa engrenagem, que parte você é de tudo aquilo que ele está fazendo e como você pode se posicionar para você viver esse período de aceleração. Eu falo para as pessoas que eu lidero hoje, para os meus parceiros, eu digo assim, olha, quando Deus ele lança uma palavra, é como se ele lançasse um guarda-chuva. Só que para eu estar debaixo do guarda-chuva, eu preciso cumprir alguns requisitos, porque se eu não cumpro esses requisitos, é um guarda-chuva que está passando. Ele vai passar e eu não vou andar com ele. Então, por isso, eu preciso estar andando junto com ele, cumprindo esses requisitos. E aí sim, eu vou dar o primeiro passo para viver o ano da aceleração. Preste muita atenção, porque no final das contas, esse ano, muita coisa vai mudar na sua vida. Eu até diria para você anotar o seu estado atual, faça aí um levantamento do seu patrimônio, de tudo aquilo que você está vivendo, e daqui um ano você vai fazer uma avaliação para você ver tudo o que aconteceu ao longo desse ano. Mas é claro, tudo o que aconteceu, tudo o que avançou, de acordo com o que você cumpriu da palavra do Senhor, ok? Vamos para o segundo ponto? Vem comigo. Bom, o segundo passo para você acelerar a sua vida, para você viver esse momento de aceleração, é você obedecer a palavra do Senhor. Não adianta eu entender a palavra, não adianta Deus revelar o propósito, os planos que Ele tem para a minha vida ou para a sociedade a qual eu estou inserido, se eu não me mover, se eu não obedecer aquilo que Ele quer fazer. Tem muita gente que está travado na vida, e eu espero que não seja você, mas se for, preste muita atenção. Tem muita gente que está preso, não consegue avançar, tem promessas do Senhor, sabe que tem promessas, mas não avança por quê? Porque não cumpriu requisitos que Deus vem pedindo para você eliminar ao longo da vida, ao longo dessa caminhada, sabe? Deus já direcionou para você aquilo que você tem que abandonar, aquilo que você tem que deixar para trás, aqueles pecados, aquela forma de conduzir a sua vida, aquela falta de gestão em determinada área da sua empresa. Você já foi chamado a atenção para isso, mas você ainda não obedeceu. Se você não obedecer a palavra do Senhor, aquilo que Ele está revelando para você, de nada adianta ficar acreditando que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, porque de fato Ele quer fazer, né? Olha o que a Bíblia diz lá em Isaías 1,19, diz: se quiseres e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Veja, é só se você quiser. Entende? Deus ele te dá a oportunidade de você tomar uma decisão. Se quiseres e me ouvirdes, você comerá o melhor dessa terra. Mas existe uma condicional aqui. Você precisa querer e você precisa ouvir, você precisa obedecer o Senhor, para que aí sim você possa comer o melhor dessa terra. Vou te mostrar o terceiro ponto, o terceiro passo para que você possa viver o ano da aceleração. Cultive a fé e declare a palavra do Senhor, as promessas de Deus. Afinal de contas, existem promessas para você, então você precisa conhecê-las e declará-las todos os dias. Olha só o que diz 2 Coríntios 4:13, diz assim, ó: tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei, nós também cremos, por isso também falamos. Então, se você crê nas promessas, se você crê que Deus quer te fazer prosperar, que Deus quer te fazer
viver o melhor ano da sua vida, você precisa professar aquilo que você acredita. Em Provérbio diz que nós colheremos do fruto que sai da nossa boca. Então aprenda a importância de declarar. Quando você estiver diante do Senhor em oração, ore as promessas dele, escreva as promessas dele e comece a declarar essas promessas. Comece a declarar: Senhor, eu viverei o ano da aceleração, Senhor, tu cumprirá, tu fará de mim uma pessoa próspera, porque a tua palavra diz que os teus planos são de me fazer prosperar e de não me causar dano. Então comece a declarar as promessas do Senhor. Esse é o terceiro passo. Quarto ponto: persevere e permaneça firme. Olha o que diz em Gálatas 6:9: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Olha, é muito importante entendermos e veja a história de Moisés. Moisés é o responsável por muito do que vivemos, o cara que foi chamado para libertar o povo de Israel, o cara que, poxa, ele é responsável por grande parte daquilo que o povo de Israel acredita, e ainda assim ele foi impedido de ver a terra prometida, porque no momento que ele não deveria desanimar, não deveria ficar irado, ele vai lá e bate na pedra, uma coisa que Deus não tinha pedido para ele fazer, e por conta disso ele é impedido de ver a terra prometida. Que você não desanime nos momentos de adversidade. Momentos de adversidade existem para todos nós. Você precisa entender que são esses momentos que nos tornam mais resilientes, e o fato de estarmos firmes, convictos das promessas do Senhor, tenha certeza que ele vai honrar, porque ele muitas vezes ele está testando aonde está o seu coração, aonde você é confiável, porque se manter firme nas promessas dele é confiar no que ele diz, e quando você confia no que ele diz, ele confia em você. Então mantenha-se firme, mesmo no meio de difíceis processos, e Deus vai honrar a sua fé. Quinto e último passo para você viver a prosperidade e a aceleração de Deus nesse próximo ano. Preste atenção, dependa do Espírito Santo. Mas depender do Espírito Santo, sim, ele é aquele que vai te trazer capacidade para avançar, para acelerar. Olha o que diz Atos 1:8: mas recebereis poder. Olha, ele está te prometendo que você receberá poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Pense, você tem, né? Deus te deu a promessa, ele te deu o Espírito Santo dele para que esteja com você o tempo todo. Você imagina, né? Até trazendo um exemplo mais natural aqui, do ponto de vista natural, imagine você ser amigo do, sei lá, Elon Musk, que você puder ligar para ele a qualquer momento, pedir orientação para ele, pedir dicas de investimento, para onde você deve levar o seu negócio. O Elon Musk, por mais que ele seja um cara que detém conhecimento de muita coisa que está acontecendo no mundo, um cara muito inteligente, muito próspero, ele nem se compara com a capacidade que o Espírito Santo tem para revelar a você como você deve gerir melhor o seu negócio, como você deve tomar melhores decisões. Creia, meu amigo e minha amiga, que Deus ele vai usar do seu Espírito Santo para te dar direção, e se você for dependente do Espírito Santo, e para tudo que você fizer, você buscar no Espírito Santo, tenha certeza que você vai ter as respostas que você precisa, e esse ano será o melhor ano da sua vida. Se essa mensagem chegou até você, trouxe significado para você, comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Traga dúvidas que você tem no processo de construir uma empresa segundo os princípios do reino, que eu quero ajudar você. Vou deixar aqui também acesso ao nosso grupo de WhatsApp, um grupo VIP, construímos para ali colocarmos pessoas que estão buscando a mesma jornada, a jornada de viver o reino de Deus aqui na terra, porque Deus tem um plano perfeito para você, e se você viver de acordo com aquilo que ele desenhou para você,
você vai viver os melhores anos da sua vida aqui. Então, por isso, clica aqui, acesse o nosso grupo, a nossa comunidade, e ali você não vai perder nenhuma informação daquilo que está indo, porque nós vamos ter sim, empresas prósperas, empresas que Deus vai usar para expandir o seu reino, e você será uma chama na sua cidade, uma chama aonde quer que você esteja. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar e nos vemos na próxima aula.